Olá, Marco. Olá, bom dia, Valéria. Bom dia. Muito obrigada outra vez por estares aqui. E outra vez, bem-vindo à educação parental aqui no estúdio do papá. E, e vamos começar. Tenho assim um feeling que isso vai ser uma conversa muito interessante. Sim, espero que seja mesmo proveitosa. Então diz-me, Marco, quem és tu? Uh, Foi logo começar pela pergunta que para mim foi sempre desafiante responder, desde sempre. Chamo Marco Souza, sou Sim. psicólogo clínico desde 2003. Tenho um projeto que é o verdadesdocorpo.com. Pronto, é um projeto que está neste momento um pouco em stand-by. Mas foi a partir desse projeto que comecei a crescer no meu trabalho, em todos os sentidos, não é? E respondendo a essa pergunta, quem eu sou, por acaso, quando pensei um pouco quando penso sobre essa pergunta, desde sempre tive muita dificuldade em dar esta resposta, não é? Porquê? Não és Porque, o único. pois, porque é escrito muitos tratados de filosofia, psicologia, não é? Para fazermos esta autoindagação, não é? Quem eu sou. E foi algo que eu particularmente também tive muita dificuldade de expressar também aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, aquilo, os meus valores. E aliás, foi também um dos motivos que também comecei na psicologia, não é? Foi também para conhecer mais a mim próprio também. Hum, E ao longo do tempo, ao longo do trabalho que eu tenho feito, tenho reparado que tem sido sempre muito desafiante expressar os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha vida interior. E comecei a descobrir que realmente isso acontecia porque durante toda a minha vida, não é, estava de certa forma dissociado, desconectado um pouco do meu corpo, das minhas sensações, hum, daquilo que eu queria expressar. E durante muito tempo procurei estudar o porquê de estar de certa forma bloqueado nesta minha expressão, o que me deu também o caminho a aprofundar mais sobre aquilo que eu sinto em termos do meu ser, em termos das minhas sensações. hum, E isto obrigou-me a fazer um caminho para o meu interior, perceber o que é que eu sinto, descer um pouco do mundo da mente, cair mais aqui no ah, coração também, e acabar por estar mais em mim, não é? E este processo de entrada e descida para o meu ser, para o meu corpo, para as minhas emoções, para a minha alma, o que quer que seja que está aqui dentro, não é? Implicou também olhar também as minhas dificuldades, ou seja, quais são os meus bloqueios, o que é que me impede de fazer certas coisas que eu quero fazer, o que é que me impede de dizer não a situações que eu não queria, que eu basicamente não queria ter na minha vida, e hum, comecei a perceber que o meu corpo guarda memórias sim. inconscientes, não é? Que por um lado nós temos o nosso lado racional que nos pede para fazer coisas, não é? Que nos pede ir para a vida, mas por outro lado nós trazemos entre nós memórias celulares, memórias inconscientes que de certa forma nos protegem para esse caminho. E então, não é? Respondendo à tua pergunta, não é? Que já estou posso estar agora a desviar um bocadinho a tua pergunta. Quem eu sei, eu acho que é algo que eu estou sempre a construir dentro de mim, não é? Algo que eu estou sempre constantemente a procurar perceber qual é o meu lugar, onde é que eu me sinto bem, o que é que eu quero fazer e ao mesmo tempo sentir isso, não é? Então é uma resposta que eu vou-te sempre dando ao longo do tempo, porque agora neste momento a única coisa que eu sei dizer é que hum, amo o que eu faço, não é? É Hum, algo que eu já desde isso é de sempre, foi sempre a valor. minha missão, foi sempre a Ah, minha missão desde sempre, não é? E sinto-me muito orgulhoso de estar aqui neste caminho também. muito bom. Muito bom. Vamos deixar as pessoas mesmo que nos estão a ouvir, deixar entrar. Muito bom. Muito bom, gostei. E vamos para a próxima pergunta. Marco, assim, no teu dia a dia, naquilo que tu fazes, tem alguma história que te tocou assim de uma forma mais profunda? Sim, por acaso tenho uma história, tenho. Estavas a fazer a pergunta e automaticamente veio-me logo aqui uma, uma história do passado. E já foi há muitos anos atrás que eu tive um acompanhamento com uma criança que ela tinha uma fobia escolar, ela não conseguia ir para a escola, Hum, e foi um caso que eu envolvi-me bastante com essa criança, tentar ajudar a resolver essa situação, para ela procurar vencer esse medo. E foi uma situação que particularmente me tocou
e que me obrigou um pouco a abrir os meus horizontes, porque na altura estava na área da psicologia convencional, ou seja, era mais uma psicologia mais ortodoxa que eu estava na prática, e comecei a perceber que essa criança tinha bloqueios que eu não conseguia explicar de onde é que vinham, não é? Porque tinha Ok. tudo mais alguma coisa para poder ir para a escola, era um rapaz com capacidades normais e tudo mais, só que comecei a perceber que havia algo mais profundo dentro dele. Eu tinha pai 10 anos de idade, 10 não é? anos. Mais ou menos Ok. 10 anos e anos de idade, que o impedia de ir para a escola. Ahm, Como é que expressava essa fobia? Essa fobia era uma coisa, era através de um comportamento de evitação profundo, ou seja, ele estava a chegar, estava a aproximar-se da escola, começava a ter, a sentir-se completamente paralisado, Hum, congelado, não conseguia mover-se e entrava em modo de sobrevivência completa, onde a primeira coisa que o corpo dele pedia era a fuga. ok. Era a fuga. E é claro que de uma forma mais convencional nós tentamos empurrar a criança para a Claro, escola, claro. não é? Porque o miúdo precisa ir para a Sim, escola, porque sim, sabemos que isso também é o que se determina nessas situações. sim. E o que acabámos por perceber é que esse bloqueio que ele tinha era um bloqueio inconsciente. Ok. Ok? Entretanto, ele lá conseguiu vencer esse problema através de uma estratégia, através de aulas de videoconferência. E foi aquilo que conseguimos gerir na escola, não é? Mas, no entanto, fiquei sem saber a resposta. Hum, Eu gostaria de ter sabido porquê. sim. Foi sempre algo que me ficou assim atrás da minha mente em tentar perceber porque é que o Miguel tinha esse comportamento, e foi aí depois que começou a minha viagem em procurar métodos alternativos, soluções Hum, alternativas, para perceber realmente como é que funciona o subconsciente, como é que funcionam os nossos mecanismos traumáticos, a nossa ligação com a família também, ou seja, perceber que nós não somos isolados e que vivemos num sistema em que estamos todos em interconexão de uma forma inconsciente também. Ou hum. seja, aquilo foi um caminho que desbravou depois para várias formações que eu fiz desde esse momento. A única coisa que eu sei é que agora o Miguel já está bem. Ele, entretanto, acho que já se casou, já tem um Ah, emprego, já conseguiu viver uma vida de sucesso, conseguiu superar esse medo. Nós não sabemos como ainda, não é? Mas ainda bem que ele conseguiu superar. Mas ainda não sabemos porque é que aconteceu isso, não é? Mas esse meu envolvimento abriu-me o coração para entrar também nessas áreas, e foi uma situação que mudou muito a minha perspectiva de ver a psicologia. Foi, foi muito importante. ah, tocou-me, tocou-me. Senti e tenho a certeza que aqueles que nos ouvem podem, nem que seja conhecer alguém ou passaram por algo semelhante. Sim, sim. Sim, sim, porque eu vejo muitos pais que procuram respostas, não é? Nos comportamentos dos filhos, nas doenças, algo que lhes chama a atenção. E eu acredito que existe várias ajudas, não é? Várias terapias ou vários auxílios em relação a ajudar as crianças, e sei que são válidas, todas elas válidas, mas por vezes os pais terão que ter a consciência que há certos sintomas que os obrigam a ir mais profundamente em termos da compreensão daquilo que a criança está a viver. Hum, Isto é, ir mais perceber o porquê dos sintomas que a criança apresenta. E, e, e quase sempre, não é? Quando uma criança tem assim algum comportamento assim que chama mais a atenção, por exemplo, a agressividade, a obediência, problemas de apetite, por vezes ele pode estar a querer expressar alguma coisa que não é só dele, pode ser também da família. Ou ok. seja, então a criança acaba por ser um receptáculo, por vezes, certos conflitos emocionais que acontecem inconscientemente com a família, não é? E manifestar-se isso através de sintomas, não é? E é preciso ler os sintomas, o que é que a criança quer comunicar com aqueles sintomas, e os pais terem essa coragem Sim, sim. em perceber que talvez aquilo também está relacionado com eles, não é? E que é necessário ter essa coragem em abrir o coração e perceber o que é que este comportamento está a dizer sobre mim, Uh, sobre o pai ou sobre a mãe. isto é profundo. E sim que é um desafio para os Hum. pais constante, não é? Quando as coisas estão bem, está tudo bem, Sim, sim. e é aquilo que se pretende, não é? Sim, Mas sim. quando a criança apresenta assim um sintoma que chama mais a atenção, por exemplo, não é?
Claro que implica os pais ir mais a fundo e perceber o que é que está, digamos, por detrás desse sintoma. E é por isso daí que as crianças expressam aquilo que os pais calam, por exemplo, não é? E eu, na minha prática clínica, isto é diário, encontro muitas situações assim desse género, não é? Todos os dias encontro. Ainda aliás, tive agora esta semana uma situação de um rapaz de 14 anos que ele os pais foram lá, não é? Pais, digamos assim, pessoas, vamos dizer assim, não é? Pessoas médio, no nível sociocultural médio alto, pessoas, Sim, pessoas informadas, cultas, sim, pessoas sim. abertas, corajosas também a tentar perceber, só que não conseguiam compreender porque é que o filho deles tinha, tinha um comportamento muito enraivecido contra a Hum, mãe, contra o pai, sempre a desafiarem, a oposição. E ao ponto de, claro, que aquilo tirar ao sério, não é? De aquilo mexer de tal forma com os pais que eles não conseguiam às vezes controlar essa oposição que o rapaz fazia com eles e eles sentiam-se culpados por não conseguir encontrar uma solução para ele. E claro que a criança aí está a expressar um sentimento, não é? Temos de perceber o que é que está por detrás daquela oposição, não é? Em vez de olhar só à superfície, porque os pais dizem, porque o doutor tem que ajudar ele a educar-se, ele a perceber, a controlar, isto, sim, fazer o sim, controle, não é? A sim. supressão, a repressão desse sentimento. E nós não conseguimos porquê? Eu estou com a ideia, com a expectativa que o psicólogo pode ajudar, que o Marco pode ajudar ele a controlar-se melhor. Por isso, eu vou pedir que ele tenha estas consultas individuais com este menino, não é? E fazer algo por ele. Normalmente, quando vamos ter com o especialista, a não ser a primeira ideia ou a expectativa é vamos ter com o especialista, vamos passar o problema, o desafio para ele e ele que resolve, não é? É um bocadinho assim e já está feito. Sim, sim, Qual é a verdade? E costuma da acontecer verdade, isso. o que é por trás desse processo? O que é que acontece? O primeiro passo, às vezes, é até mesmo informar os pais o porquê de Uhum, eles terem aquele comportamento, não é? Que é para perceber que a solução não está unicamente na criança, mas que a solução está na família. É perceber assim, é perceber que o bem-estar do meu filho depende também do meu bem-estar. ok, E aí, normalmente, a criança costuma ser o foco da atenção de toda a família, não é? E ok. então a pressão e a holofotes cai tudo em cima da criança. E claro que essa pressão ainda faz com que os sintomas sejam mais exacerbados, não é? Porque ele vive essa pressão. Então o primeiro passo é retirar essa pressão da criança, perceber que ela naquele momento ela não queria acompanhamento, nem fosse obrigado, não é? Sim. Porque ele não queria receber acompanhamento, e perceber que a solução talvez esteja lá dos pais, e perceber o para que de ele ter esse comportamento de oposição com eles, porque é que está sempre ali numa disputa de poder, de raiva, de conflito, não Ok. é? E aí então tivemos ir mais a fundo e perceber Hum. qual dos pais é que estava mais nesse, Hum. nesse registro sem estar a expressar. E então é aí que se abriu o livro, não é? E então aí começámos a retirar o miúdo da cena e Sim. começámos a abrir, ok, o que é que há na vossa vida que vocês se identificam com isto, não é? Uau. E nesses momentos, quando nós colocamos e criámos um espaço, porque o meu papel aqui é criar um espaço seguro dentro da sala, Sim, não é? Que é para sim, as pessoas poderem se expressar, sim. porque se não existir esse espaço seguro, o sistema nervoso até fica bloqueado, nós não conseguimos Ok. expressar. Então, o meu papel como pessoa e como psicóloga é a pessoa sentir-se o mais acolhida e o mais gentil possível dentro do espaço, que era para poder com que certas emoções e sentimentos sejam mais expressos Ok, para e saírem. para saírem de uma forma Ok. segura e Sim. não terem o mínimo, e terem o mínimo de resistências possíveis, não é? Porque isso não é um processo fácil, não é? Porque nós não estamos habituados a falar do nosso lado lunar, do nosso lado sombrio, das coisas que nós guardamos ao longo da nossa vida, não é? E só para concluir, nesse caso, foi exatamente, na altura até usei um método de constelação familiar, que eu também pratico constelação familiar individual, e percebeu-se de onde é que vinha essa oposição, ok? Então isto estava relacionado a uma história muito semelhante que a mãe desse menino, por exemplo, viveu um processo muito semelhante com a mãe dela, não é? Ok. Só Uau. que ela, naquela altura, foi obrigada a conter essa revolta, porque estamos a falar uma geração atrás, e ainda por Sim. cima, não é? As meninas, quando expressam a raiva, é muito feio, não é? Quando mostram assim o desagrado, quando Verdade, mostram verdade. assim, eu não gosto disso, tu estás-me a criticar, estás-me a humilhar, e a mãe era uma pessoa muito crítica, humilhava muito a mãe Hum. desse menino.
Então ela sentiu-se sempre muito, muito rebaixada e inferiorizada em relação a ela própria. Só que ela nunca pôde expressar Foi isso. fechando. Foi fechando. Até que houve um momento da vida dela que ela conseguiu inverter os papéis, em que ela conseguiu ganhar a luta de poder com a mãe. Então ela agora tornou-se como se fosse a mãe da mãe dela. E ela, a minha vida agora está bem, não há razões para sentir raiva, porque agora eu dou-me super bem com a minha mãe, ela até me admira. E quando diz isso, até me admira, eu pensei, ok, há aqui uma inversão também na família, porque também temos de perceber que, estás a perceber que quando começamos a abrir um sintoma, começa um mundo a Sim, abrir-se, não é? sim, sim. E a mãe começa a perceber que realmente eu desde sempre guardei esta revolta contra a minha mãe. Eu pensava que já estava resolvido, mas não, simplesmente ainda se mantém lá, só que agora estou numa posição de superioridade em relação à minha mãe, porque a minha mãe agora vem ter comigo para tudo que ela necessita. Ela sente-se orgulhosa, não é? Porque sente-se maior que a mãe, não é? No entanto, o tema ainda está lá. Isso, claro que isso cria uma relação tóxica e a mãe também precisava também de perceber que, estando nesse papel, ela não conseguia também desfrutar da vida dela pessoal também, porque ela também estava a carregar um bocadinho os problemas da mãe dela. Então, a partir desse momento, ela começou a perceber que realmente guardava também essa raiva dentro dela. E começa, realmente, agora percebo porque é que o meu filho está em luta de poder, porque é exatamente a mesma Uau. coisa que eu faço com a minha mãe. E é nesse momento que, quando às vezes isso acontece, não é? Em consulta, quando começamos a abrir o sintoma, Sim. em que há, por vezes, uma descarga emocional, a pessoa toma consciência, começa a perceber que realmente, ok, eu e o meu filho estamos conectados na mesma dor, eu sinto uma empatia maior por ele, agora percebo porque é que ele faz isso, e é naquele momento que as barreiras se diluem, não é? E que algo se transforma na relação entre pai e filho, ou entre a mãe e filho, que neste caso, digamos que o sintoma estava mais orientado para o lado materno, mas também podia acontecer para o lado do pai, Claro, atenção, claro. que também podia acontecer, mas no caso em particular acredito que seria grande porcentagem da parte da mãe. E quando isso acontece, automaticamente o comportamento de oposição deixa de ser necessário. Deixa de ser necessário, porque à custa desse comportamento a família conseguiu abrir um espaço maior dentro da alma da família para poder prosperarem, não é? Porque se nós temos uma criança com estes comportamentos e a família vive em stress com isto, não é? Como é que é possível depois nós criarmos a nossa vida, organizar a nossa vida, pensar em projetos, pensar em realização pessoal, se naquele momento o foco e a preocupação de um pai está na saúde de uma criança, não é? Então, por vezes, as crianças necessitam de carregar esses sintomas, que é para dar ao casal a oportunidade de se reatualizarem e de avançarem. Então é nesse sentido que, quando alguém vem às minhas consultas, por exemplo, o primeiro passo que eu faço sempre é ler o sintoma, que é para perceber de onde é que ele vem, né? Para ajudar o pai e a mãe a responsabilizarem-se por aquilo que se apresenta no campo, por aquilo que se apresenta dentro da sala. Muito lindo. Nem tenho muitos comentários, que é arrepiada. É muito lindo. Parece uma nova oportunidade para essa família. Sim, sim, sim. E isso é como também estávamos a dizer inicialmente na nossa conversa, mesmo agora antes da entrevista, que é uma questão de consciência e mindset, não é? Os pais que de certa forma são educados a perceberem que quando uma criança tem um comportamento, isso implica que isso lhe está a dar um desafio novo para crescimento, não é? E não colocar a responsabilidade em cima da criança. Sim, sim, sem dúvida. Isso é sempre um patamar superior, não é? Que se pode atingir na vida de uma família. Não é? E isso é que é necessário às vezes educar as pessoas e colocar essa informação, não é? Há pouca informação sobre isto, porque nós, claro, nós temos uma vida super agitada, não é? Nós não temos tempo para essas coisas. Sim, sim. E Porque não pomos isso como prioridade. nós não colocamos isso, Não. nunca colocamos isso como prioridade, não é? Nunca se coloca isso como prioridade, por várias razões, não é? Não estamos a pensar, não estamos habituados a pensar em nós próprios, não é? E muitas vezes papéis que as pessoas vão acumulando ao longo da vida, não é? Implica depois chegar a um certo momento e eu.
não é? E o que é que vai aqui dentro, não é? E por vezes é por isso que este tipo de trabalhos que estás a fazer também com o André, a divulgação destes projetos são super, super importantes, porque Obrigada. isto leva com que as pessoas ouçam, reflitam, ok, agora tenho aqui uma oportunidade de se calhar encontrar aqui uma solução, porque ao fim e ao cabo o que nós estamos a oferecer é soluções diferentes às pessoas, porque há mais do mesmo e tudo mais do mesmo, não é? Ou duas, uma, há soluções milagrosas, se procura resolver tudo, não é? E vende-se muito esse mercado, Sim. mas também há outras soluções que advém também uma questão de assumir uma postura perante a vida e que isso implica também passar um pouco pelo autoconhecimento, não é? E o autoconhecimento é muito importante. E o autoconhecimento implica também eu estar comigo próprio, assumir ser adulto, não é? Perceber o que é que me faz bem, o que é que me faz sentir conectado, e o que é estar conectado, o que é estar no amor, o que é estar na confiança, o que é estar também na satisfação. Não é? Nós não perguntamos isso, não é? Porque a vida parece que funciona como uma espécie de um tsunami que nos coloca sempre com as deveres e o que é necessário, não é? Porque temos que pagar contas no final do mês, é lógico, Bem não é? dito. Temos que pagar contas no final do mês, mas é super importante as pessoas terem um espaço na vida delas, nem que seja através de terapia, através deste tipo de trabalho que eu também faço, não é? Através também de escutar os vossos podcasts, de terem esse momento para ok, entrar em mim próprio, onde é que eu estou neste momento, não é? Será que neste momento eu estou muito aqui nos meus pensamentos ou neste momento estou aqui no meu coração? Onde é que eu estou neste momento, não é? Se eu não estou aqui dentro, eu não consigo estar em lado nenhum, não é? Porque a minha mente está dispersa. Então o importante é regressar novamente ao corpo, não é? Daí o meu projeto ser verdades do corpo, não é? Porque é aí que nós vamos sentir essa verdade, porque nós só podemos expressar e perceber o que é que existe dentro de nós a partir do momento em que nós sentimos, não é? Porque podemos ter muita informação, não é? E há muitas pessoas que têm muita informação, nós podemos ir ao Dr. Google e encontrarmos todas as informações possíveis. Mas isso terá que ser sempre acompanhado com um trabalho de autoconsciência corporal. Ou seja, perceber como é que eu me sinto em relação a algo que eu penso, nas minhas palavras, de onde é que vem aquilo que eu digo, será que vem de um lugar sincero, será que vem de um lugar de medo, será que, ok, e isto implica sempre esta descida, isto não é muito fácil Não fazer é isto, fácil. não é fácil. Ia-te perguntar de quanto tempo, em média, a gente precisa para fazer este processo? Para chegar num lugar assim bom? É isso, não sei responder. Não. Depende das pessoas. Não, isso depende das pessoas e do compromisso. Eu acho que a palavra-chave aqui é o compromisso, Compromisso. não é? Porque tu podes, por exemplo, há uma pergunta que eu faço sempre em todas as primeiras consultas, é neste momento, está disponível em estabelecer um compromisso consigo próprio para o seu bem-estar? Oh, Ok, a pessoa terá que primeiro ser sincera e perceber se neste momento está sim. disponível ou não, de Se está fazer essa aberta profundidade, se também está para aberta ou isso. não. Porque pode ser que não. Porque talvez imaginamos que tem um pai doente, ou um marido com uma doença, ou por exemplo, um senhor que tem de tratar algum problema qualquer com a justiça, com as finanças, por exemplo, não é? Naquele momento, essa necessidade é muito maior do que propriamente estabelecer um compromisso com ele próprio. Por isso, quem faz este tipo de trabalho, em primeiro lugar, tem-se que disponibilizar a perceber que, ok, neste momento o meu chão já está seguro, acho que Sim. já consigo descansar e parar, tenho aqui o dinheiro na conta, consigo parar e agora vou cuidar de mim. E isso é criar um compromisso com ele próprio. Mesmo estando numa família, não é? Porque Sim, se sim. fizer isto, imaginamos que foi num casal, uma família, e alguém necessita fazer este trabalho, não é? Então, neste momento é possível estabelecer esse compromisso? Então o que é preciso fazer isso? Ok, para isso eu vou ter que delegar algumas coisas ao meu marido ou à minha mulher, não é? Pois, pois. Ok, tu vais começar por aí, ok. Aqui já se nota aqui que há uma questão de comunicação, de controle, ok. Se calhar é Sim, importante agora fazer isso. Se pudesse fazer isso, o que é que isso lhe traz? Isso dava mais alívio. Porquê é que não faz? Porque eu estou habituado a controlar tudo, eu quero ter tudo para claro. mim, não é? Eu quero estar sempre no controle. E ao fazer esse compromisso já começa a ir mexer nos botõezinhos dentro da própria pessoa e ela começa a perceber que ao longo do tempo foi sempre importante para ela de estar no controle Sim. e esquecer-se e esse controle tem funcionado como uma espécie de uma fuga dela própria, Uhum. É um não é? modo automático também. Um modo automático, não é? Daí esse compromisso vai implicar um pouco numa entrada numa zona mais vulnerável da nossa vida, em que nós vamos entrar em contato com momentos em que realmente nós precisamos mesmo é de parar, descansar.
e de estar e fazer coisas que nos fazem bem, coisas simples, estar a começar a olhar à nossa volta, o que é que me faz bem, quem são as pessoas que me trazem boa energia, o que é que me faz o meu coração vibrar, o que é que, por exemplo, no final do dia eu dar aquele momento de tomar um café e apanhar o sol, desfrutar isso e ao mesmo tempo estar atenta também ao que vai no interior. Ou seja, não é só fazer, não é só falar sobre isso, é como é que eu me sinto quando eu estou nesse lugar. Então é aí que o sistema nervoso central começa a relaxar, começamos a entrar no sistema nervoso autónomo parasimpático, quando nós começamos, o corpo fisiologicamente começa mesmo a assentar-se dentro dele, como se fosse uma espécie de uma luva que se encaixa, não é? E é neste lugar de descanso que realmente nós depois podemos olhar para aquilo que para nós é desafios. Ok, agora vamos olhar a um desafio da sua vida. Por exemplo, o desafio da sua vida é a exposição, por exemplo, não é? O desafio da sua vida é a relação com o seu filho, por exemplo. O desafio da sua vida é a questão amorosa. O desafio da sua vida é uma questão de saúde, um cancro, vou falar em questões mais graves que também há essas situações. Ok, e ter nesse lugar seguro a pessoa poder olhar para isso. Porque nós não podemos fazer isso em confronto. Temos de fazer sempre isso quando sentimos que estamos mais conectados e mais presentes no nosso corpo. E isso foi algo que eu descobri ao longo da psicologia, porque normalmente a psicologia não faz isto. Normalmente a psicologia tende a levar as pessoas para lugares mais duros, provocar a catarse, e nós vemos muitos métodos alternativos e terapêuticos em que obriga as pessoas a confrontarem-se às vezes com a sombra. E isso é muito perigoso, porque o primeiro passo é um compromisso comigo próprio, encontrar aquilo que me faz bem e só aí é que olhar aos desafios. Não é? Que é o, pois isso vai depender de cada pessoa, não é? Daí que estavas a referir que, antes de tudo, preparas aquele espaço seguro, Sim, aquele sim. ambiente para as pessoas depois estarem se abrirem, não é? É uma casa. Sim, É sim, uma sim. casa. Sim, isso é super importante, não é? Isso é super importante. É. Marco, Mas aí qual. também a minha Sim. responsabilidade também de cuidar de mim e perceber também o que me traz também essa qualidade de presença, não é? Por isso que cada pessoa que está nesta área tem essa responsabilidade acrescida também. É fazer que levar também essa segurança à pessoa. É um crescimento diário. É. Marco, qual é a mensagem para uma pessoa que sabe que precisa de um apoio, de uma ajuda, mas falta algo, aquele clique para dar o passo? Qual era a tua mensagem para aquele tipo de pessoa? Que está quase pronta para sair de casa, mas algo que lhe falta. Qual era a tua mensagem para aquela pessoa? Eu, em relação a isso, falei, não sei dar uma resposta, não. Porque o que é que seja que está a impedir a pessoa de dar esse passo, eu não sei o que é, sabes? Acho que é algo que nós nunca podemos forçar ninguém a dar esse passo. Okay. E isto é o erro de muita gente, não é? Nós sabemos que quase metade deste mundo necessitava de apoio, não é? De ajuda, não é? E se fosse possível, nós colocávamos toda a gente nessa. Mas essa escolha é uma escolha muito particular. Infelizmente, nós adoraríamos e teríamos expectativas que muita gente se calhar pedisse esse apoio, essa ajuda e não fazem. Isso já não depende de nós. Isso depende sempre da própria pessoa. E a partir do momento em que nós estamos, às vezes, a interferir nesse processo, nas nossas boas intenções, nós ainda estamos a prejudicar mais essa pessoa, porque nós não estamos a dar a oportunidade dela encontrar dentro dela esse primeiro passo, essa autonomia. Estamos-lhe a roubar a autonomia. Ok, é isto que eu quero fazer. Não interessa com quem, não é? É este passo que eu quero dar. A única coisa que nós podemos fazer nessas situações é: eu estou aqui para ti. O que é que seja necessário. Eu sei que neste momento é difícil para ti, sei que estou a ouvir. Eu estou aqui até um certo ponto, não é? Sim. Eu estou aqui a ouvir-te, não é? Mas isso é contigo. E dar esse espaço para a pessoa avançar. Uau, acho que não é preciso acrescentar mais nada. Marco, e uma última pergunta. Uma pergunta praxe. Para nos desviar um bocadinho. Qual é o teu desporto preferido? Natação. Adoro nadar. Adoro nadar. Adoro nadar. Muito bem. Pronto, foi isso para este episódio. Marco, adorei. Um prazer. E Obrigado. É muito inspirador o que fazes. Muito inspirador mesmo. Obrigada outra vez. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado a tudo que vocês proporcionaram aqui este momento. E espero que o vosso projeto chegue a muita gente, a milhões de pessoas, que realmente nós precisamos desta informação para avançar. Confio que sim. Obrigado. Obrigado eu. Até à próxima. Obrigado. Tchau, até a próxima.